Olá, estamos a um passo de nos despedirmos de 2024. Mas antes vamos te mostrar algumas reportagens aqui no Trabalho Legal com curiosidades e mudanças recentes de algumas profissões. Você sabe, por exemplo, que mergulhadores profissionais podem ter aposentadoria especial? Aqui do Rio de Janeiro a gente vai falar sobre os direitos trabalhistas dos mergulhadores. Quanto mais fundo o mergulhador vai, maior vai ser a pressão a qual ele está exposto, o meio aquático como um todo e a vida marinha. E no Trabalho Legal deste mês você vai ver também. Conheça os direitos trabalhistas de quem manuseia agrotóxicos. Algumas dessas substâncias são muito tóxicas, algumas delas são banidas, proibidas nos países de origem que proíbem a venda lá, principalmente na União Europeia, mas continuam exportando para cá, para o Brasil e outros países do sul. Veja quais as dúvidas dos trabalhadores sobre o Ministério Público do Trabalho no nosso quadro Fala Trabalhador. Como o MPT atua em defesa do direito dos trabalhadores? O Trabalho Legal já começou. O Marco Legal dos Defensivos Agrícolas é a Lei 14.785, sancionada em 2023. É ela que regulamenta o uso e a comercialização de produtos agrotóxicos e que prevê, por exemplo, a proibição do registro de produtos que apresentem risco para os seres humanos ou para o meio ambiente. E a nova lei, que completa neste mês um ano, trouxe também algumas mudanças que atingem diretamente os trabalhadores no campo, como, por exemplo, a obrigatoriedade de disponibilizar local para banho após o uso do produto e o afastamento imediato de trabalhadores que apresentem sintomas de intoxicação. Uma outra exigência da nova lei é a capacitação de agricultores e produtores em formas de cultivo e produção menos tóxicas. Quem vai nos dar mais detalhes sobre essas mudanças no último ano é a Luana Carvalho. Vamos acompanhar. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta, com 720 toneladas de pesticidas para uso agrícola. Os dados são da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A quantia representa quase 60% a mais do que é utilizada pelos Estados Unidos, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial. Por trás dos números estão as pessoas que trabalham diretamente na aplicação do insumo. Os trabalhadores rurais estão sujeitos a inúmeros problemas de saúde, incluindo intoxicações agudas e crônicas, além de danos aos sistemas nervoso, respiratório e reprodutivo. Nós estamos falando de um risco acentuado de problemas agudos, que são imediatos, e crônicos, aqueles que se dão ao longo do tempo pela exposição continuada a essas substâncias. Algumas dessas substâncias são muito tóxicas, algumas delas são banidas, proibidas nos países de origem que proíbem a venda lá, principalmente na União Europeia, mas continuam exportando para cá, para o Brasil e outros países do Sul. Quando se fala em medidas de precaução, o procurador alerta que a primeira delas é banir os produtos que já são proibidos em outros países. Outro ponto é o uso adequado de proteção. A gente trabalha com a ideia de que não existe uso seguro de agrotóxicos. Existem medidas que podem mitigar, reduzir o impacto. E é nessa linha, nessa diretriz que nós trabalhamos. O uso dos equipamentos de proteção são indispensáveis para quem trabalha manuseando o produto. O técnico Mário Luiz da Silva segue todos os passos para o uso da vestimenta: bota, calça, jaleco, máscara, luvas e boné. A sequência que deve ser seguida é justamente para permitir que, se for um produto que já tenha sido utilizado, um equipamento que já tenha sido utilizado, não aumente o risco de contaminação por parte da pessoa que vai realizar o manuseio. Ou seja, geralmente a gente coloca primeiro as calças, depois o jaleco, por cima do jaleco vem então o avental, em seguida as botas, a máscara, o boné árabe e as luvas. Esse é o procedimento normal de se utilizar na hora de se vestir.
Na hora de se retirar esses equipamentos, é basicamente o inverso, sendo que a gente tem que ter o cuidado de retirar, por último, as luvas. A lavagem dos EPIs também é diferenciada. Os equipamentos devem ser lavados separadamente de outras roupas de uso pessoal. A pessoa também precisa tomar um banho depois para eliminar ainda mais os riscos de contaminação e, logicamente, a pessoa pelo bem-estar. Porque se a pessoa fica bastante suada, trabalha em condições de campo, com um sol bastante forte, então a temperatura fica muito elevada, até por questões também de higiene pessoal que ela possa realizar esse banho. Essas orientações estão previstas no Marco Legal dos Agrotóxicos, que completou 1 ano. A lei especifica ainda que quem manuseia o produto precisa passar por treinamentos. A capacitação desses profissionais no momento de justamente se sentirem preparados para realizar as pulverizações, qualquer que seja o trabalho a campo, é o mais importante. Justamente essa preocupação com a educação do trabalhador rural é digamos, uma inovação na legislação. Gildásio é produtor rural há cerca de 17 anos. Ele tem uma grande plantação de goiaba em Brasilândia, no Distrito Federal. Para manter um ambiente de trabalho saudável, ele orienta que os empregados sigam as regras da legislação. Hoje, depois dessa lei que foi sancionada esse ano, do ano passado, que foi sancionada esse ano, eles cortaram muita coisa. Mas o que eu acho mais interessante é que muitos produtores não têm a conscientização de obedecer às carências que tem em determinados agrotóxicos, né? Por exemplo, aqui eu boto os mais leves, eu dou carência. Por exemplo, tem uns aqui eu dou 5 dias, 7 dias. Quando a pessoa vai aplicar com automatizador, o motorista que está em cima, ele tem que estar super protegido. Hoje, alguns melhores financeiramente, eles trabalham já com uma cabine protegida, né? Nessa reportagem da Luana, vimos como é importante que os empregadores estejam atentos a mudanças que passaram a ser obrigatórias para preservar a saúde dos trabalhadores que manuseiam agrotóxicos no seu dia a dia trabalhando no campo. A Lei de Agrotóxico estabelece normas para a saúde e segurança dos trabalhadores, assim como a norma regulamentadora número 31 do Ministério do Trabalho, que também estabelece procedimentos e exigências para o uso de agrotóxicos na agricultura para os profissionais. E para nos aprofundarmos mais nessa discussão, eu recebo aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Leomar Daroncho, e o Auditor Fiscal do Trabalho, Joelson Guedes da Silva. Ele faz parte da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho. Eu quero primeiramente agradecê-los por essa roda de conversa e já começar lembrando o que acabamos de ver aqui na reportagem. A gente viu ali aqueles equipamentos todos de proteção, mas exatamente daquela forma que a norma traz que deve ser feito, Joelson? Muitos entendem que o equipamento é um equipamento, mas a norma regulamentadora 31 traz uma distinção entre EPI e dispositivos de proteção pessoal. Então, acaba tendo uma dificuldade por faltar, às vezes, capacitação, treinamento para aqueles trabalhadores que deve ser oferecido aí pelo empregador rural. Então, ali, o que a gente está vendo ali está certo? Está certo. Usou aquele equipamento por cima da roupa, depois retira, deixa ali mesmo, leva para casa, lava ali, e o que muda? Não, de forma alguma o trabalhador deve levar aquele equipamento para a sua residência, porque ali, com a aplicação do agrotóxico, é um equipamento que pode trazer câncer, ele vai levar esse adoecimento para a sua casa, para os seus parentes. Então, a norma regulamentadora 31 estabelece uma obrigação para que o empregador faça a lavagem, a desinfecção dessa vestimenta. O trabalhador não pode levar para casa. Procurador, eu só comecei aqui com o Joelson para deixar uma pimentinha aqui nesse nosso bate-papo. Tem muita gente, quando a gente vê uma lei e vê uma norma, a gente vê assim, o trabalhador tem que fazer isso, ele deve usar equipamento, ele deve aquilo, mas quem tem que fazer tudo isso é quem contratou aquela pessoa, né? Ou seja, é ele que tem que exigir, é ele que tem que entregar esse material. Como o Ministério Público do Trabalho tem feito para que esses empregadores tenham essa consciência? Esses equipamentos e vestimentas desenvolvidos para formulações que
que têm origem basicamente na Europa, eles são desenvolvidos com aquele material emborrachado que é difícil imaginar que alguém suporte isso ao longo do dia todo, com sol, com poeira, suado. Então, uma grande responsabilidade do setor público, legisladores, julgadores, ter em conta que a gente não pode permitir a exposição a produtos tão agressivos que chegam a ser proibidos nos países de origem e contar aqui com medidas assim pouco críveis, que pouco se pode acreditar que vão ser observadas. Mas como o cenário é esse, que essas medidas sejam observadas. E aí, Joelson, quando a gente vê o procurador falando isso, essa preocupação, porque a gente não está falando só de região central, a gente está falando aqui de um Brasil enorme. Ao longo desses anos, o que foi mudando? Por que foi necessário, então, que se introduzisse uma instrução normativa? A norma regulamentadora, chama NR31 para fazer essa distinção com a lei, traz essas orientações já desde 1988. Começou lá com a nossa Constituição Federal, foram sendo feitos ajustes. A última revisão foi em 2020. A Inspeção do Trabalho faz essa fiscalização, essa verificação por meio das superintendências regionais do trabalho localizadas em cada estado, em cada capital do estado, com o corpo de auditores fiscais. Essas fiscalizações acontecem por meio de um planejamento anual. Há um planejamento, há um projeto específico para fiscalização rural, com base, são tomadas escolhidas essas empresas com base nos dados de acidentalidade, nos dados de adoecimento, com base nesses dados, também por meio de denúncias, como a instituição não tem servidores para alcançar todas as unidades, todos os empregadores, é preciso trabalhar com inteligência. E aí, com base nesses dados, com base nas denúncias, a inspeção faz um planejamento e executa essas fiscalizações em todo o país. E, procurador, esses casos chegam ao Ministério Público do Trabalho, porque a gente sabe que em todos os casos, não só no meio rural, que a gente pensa que pode ter uma certa dificuldade, mas a gente sabe que todos os casos de trabalhadores há uma subnotificação de acidentes, de questões de saúde. Esses casos específicos de trabalhadores que manuseiam, que aí não é só que está ali no campo, é motorista também, que faz ali o transporte de agrotóxico. Esses casos estão chegando no Ministério Público do Trabalho? Sim, a gente recebe, o Ministério Público do Trabalho tem recebido, o Ministério do Trabalho e Emprego também, mas normalmente são situações assim críticas em que há uma contaminação aguda, alguma manifestação aguda de saúde, ou então alguma irregularidade grave na pulverização, atingindo, como já ocorreu com escolas, com comunidades, eventualmente até na disputa por áreas em que há conflitos de posse. Tem um caso recente de utilização de agrotóxicos como arma química. Mas a gente tem alguns problemas. O primeiro, e é importante esse espaço para isso, é a questão da informação. Muitas manifestações relacionadas a essa exposição a agrotóxicos se dão de forma crônica, quer dizer, ao longo do tempo, e perde-se a noção de que aquilo decorreu daquela exposição. O que mais ocorre e que gera denúncia são as situações de combate ao trabalho em condições análogas a escravo, e que aí encontra trabalhadores compartilhando e dormindo no mesmo espaço em que deposita agrotóxicos, eventualmente usando as embalagens para armazenar produtos alimentícios, feijão, inclusive eventualmente água. Então, são mais referidos indiretamente. Mas eu acho importante abordar a questão trazida pelo auditor do quantitativo de fiscais. A gente hoje está com o quadro bastante defasado, estão providos menos da metade dos quadros do Ministério do Trabalho e Emprego de auditores. Isso faz com que a capacidade operacional seja muito reduzida. E aí, quando a gente pensa nessa questão da informação, a gente pensa que te passei uma informação, trabalhador, e agora você sabe que você tem meios para fazer uma denúncia. Como fazer essa denúncia chegar ao Ministério do Trabalho? Muito importante esse ponto,
pois muitas pessoas acham que precisam ainda ir pessoalmente na superintendência. Hoje, com os meios tecnológicos, há um canal específico na internet. Se o próprio trabalhador não tem acesso, pode pedir a um parente, pode pedir a um amigo, ele acessa pelo celular, gov.br. Lá nesse portal há diversos serviços oferecidos pelo governo federal. Só digitar depois que aparece numa barra superior, denúncia trabalhista. A primeira opção é o local onde o trabalhador, a pessoa vai acessar e vai preencher. Vai precisar lá de um login, uma senha, que eu acredito que a maior parte dos cidadãos já tem, e fazer essa denúncia encaminhada já para a superintendência daquele local onde o trabalhador está indicando e, como eu falei, entra nessa programação das fiscalizações. Eu quero agradecê-los mais uma vez e vamos ver se com a ajuda do auditor, do procurador e do nosso programa a gente consegue dar um pouco mais de informação, como ambos trouxeram aqui para a gente. E você não saia daí. No próximo bloco vamos falar sobre uma profissão que às vezes a gente pensa que é só diversão e não é. Mergulhador profissional. Eu volto no próximo bloco. – 2024, o ano de eleições municipais, que foi marcado pelo alto número de denúncias de assédio eleitoral no trabalho. Mas você sabe o que caracteriza assédio eleitoral e como denunciar? Será que mesmo depois das eleições é possível recorrer ao Ministério Público do Trabalho? Eu conversei com a Procuradora do Trabalho, Fernanda Naves, e tirei todas essas dúvidas. Acompanhe comigo. O assédio eleitoral é baseado na discriminação política ou filosófica e tem por objetivo específico influenciar determinado pleito ou resultado eleitoral. Ele pode iniciar ainda durante as pré-candidaturas e se estender mesmo após a diplomação e posse. Caso você tenha vivenciado algum tipo de situação de assédio eleitoral, procure o Ministério Público do Trabalho da sua região. Você pode procurar pessoalmente, você pode ligar e você pode também fazer pela internet. No total, foram registradas quase 730 denúncias sem repetição. Quando estão excluídos procedimentos com termos de ajuste de conduta firmados, investigações já em curso, mediações, ações judiciais e procedimentos promocionais. São Paulo aparece em primeiro lugar no total de denúncias por estado. Foram 94 registros, seguido pela Bahia com 93 e Goiás com 36. Em último lugar, temos Roraima com apenas 3 denúncias registradas. O Nordeste é a região que apresenta maior número, são 280 denúncias. A atuação do MPT é forte no sentido de coibir a prática. Ao todo foram ajuizadas 30 ações, 46 termos de ajuste de conduta firmados e 400 recomendações foram expedidas pelo órgão. O procurador ou procuradora que receber aquela denúncia vai verificar ali nas provas, vai colher depoimentos, se for o caso, vai fazer uma inspeção e aí, verificado que de fato aconteceu o caso, né, a gente tem ali a conduta ou fortes indícios também, podemos tanto expedir uma recomendação no sentido daquela empresa cessar de imediato com aquela conduta e a gente pode trazer outras obrigações de não repetição no futuro, de pagamento de danos morais, etc. Podemos também ajuizar uma ação civil pública, caso não tenha aí uma solução extrajudicial, ou firmar um TAC, que é um acordo para aquela empresa, de fato, parar de imediato com aquela conduta e não repetir no futuro, além dos danos morais coletivos. E a vítima do assédio eleitoral pode ser pessoas que trabalham independentemente se são empregados e empregadas, servidores e servidoras, terceirizados e terceirizadas. Podem ser também estagiários e aprendizes, voluntários e até mesmo quem procura emprego ou quem já teve seu contrato rescindido. Ele pode acontecer não apenas nas empresas privadas, mas também na administração pública, né? Nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, nos órgãos públicos, que foi um fenômeno que a gente observou com muita força nesse ano, que se trata de anos de eleições municipais. E as consequências trabalhistas para o empregador que pratica o assédio eleitoral no trabalho não ficam restritas somente a recomendações de retratação.
E em caso de rescisão de contrato de trabalho por ato discriminatório, o trabalhador pode individualmente pleitear reparação por dano moral individual, reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento ou ainda pagamento em dobro com correção monetária e juros. Mas é bom ficar atento à forma de se provar o assédio eleitoral, que não é feita somente através de testemunhas que presenciaram a conduta assediadora ou tiveram conhecimento dos fatos. O que a gente recomenda, se possível, juntar as provas. Muitas vezes o assédio acontece por grupos de WhatsApp, por mensagens de caixas de e-mail, por comunicados. Print de WhatsApp pode contar como prova. Vídeos, fotos, tudo isso pode contar como prova. E se você ainda ficou com dúvidas sobre assédio no mundo do trabalho, acesse a cartilha Assédio Eleitoral no Trabalho na página do Ministério Público do Trabalho, no endereço que aparece aqui na sua tela. O Dia Internacional do Mergulhador é celebrado em 18 de dezembro. A data é uma homenagem aos profissionais que atuam em atividades subaquáticas. O mergulhador profissional trabalha em uma variedade de segmentos, como construção civil, indústria petrolífera, arqueologia e salvamento marítimo. Mas, para exercer essa atividade, é preciso não só de uma boa forma física, mas também estabilidade psicológica e técnicas de mergulho, além de navegação subaquática, comunicação por sinais, gerenciamento de risco e resolução de problemas. Esses são alguns detalhes dessa profissão que chamam a atenção. Mas o que mais chama a atenção é a aposentadoria de mergulhador, que pode ser especial. Vamos ver por quê na reportagem de Alessandro Vieira. O mar, essa imensidão azul que desperta o imaginário. Flora e fauna, tesouros, antigas civilizações, cidades que só existem em lendas. Quem mergulha nesse universo não se esquece e se encanta. Esse é o caso do Laércio. Ele chega cedo para se preparar para mais um dia. Já são 18 anos mergulhando e cada mergulho é uma experiência única. Eu sempre tive esse sonho, de criança, de conhecer o mundo subaquático através das experiências que eu tive na televisão, vendo a reportagem do Jacques Cousteau, e aquilo me fascinava muito. E um belo dia eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo e desde então não parei mais. É no mergulho recreativo que Laércio se encontrou. Hoje ele atua como instrutor. A parte que eu faço, que é o mergulho recreacional, era uma parte mais voltada para o público turista. O turismo, então, é uma parte mais para a gente tirar foto, nada muito que tenha muita exigência. Já o Thiago tem uma história longa com o mergulho. A família dele tem uma escola de mergulho recreativo. Em busca de mais conhecimento, no ano passado ele se dedicou, passou pelo curso de formação e se tornou mergulhador profissional, como o pai dele. Thiago conta que esse é um trabalho que exige esforço físico e concentração. Quanto mais fundo o mergulhador vai, maior vai ser a pressão a qual ele está exposto. O meio aquático como um todo, seja por perda de temperatura, você vai perde calor muito mais rápido na água do que no ar, e a vida marinha. Você vai ter contato com corais. O mergulhador ele vai estar coberto pela roupa de neoprene e o capacete, mas certos corais, quando entram em contato com a pele, vão causar irritações gravíssimas. Explorar o desconhecido e desbravar águas profundas. Os mergulhadores profissionais não ficam apenas diante das belezas do mar ou das águas doces. Golfinhos, baleias, corais, peixes coloridos. No exercício da profissão, eles também atuam expostos a uma série de agentes que são nocivos à saúde. Quando o mergulhador profissional comprova perante a Previdência que trabalha em um ambiente com agentes nocivos de forma habitual e permanente, ele tem direito à aposentadoria especial. Mas hoje, o que preocupa a categoria é a falta de uma legislação específica. Há muitos anos o sindicato briga por essa regulamentação da profissão dos mergulhadores profissionais, E quando chega em Brasília, foi engavetado e não vai a lugar nenhum. Há anos a gente tenta regulamentar e nada. De olho nos direitos dos mergulhadores profissionais, o Ministério Público do Trabalho segue atento. Existe até uma coordenadoria especializada, chamada CONATPA. Os auditores fiscais do trabalho podem encaminhar os autos de infração em que as empresas de mergulho eventualmente venham a ser autuadas na atividade de mergulho.
O Ministério Público do Trabalho também faz forças-tarefas, né, em determinados portos ou determinados locais e pode, né, também constatar o trabalho de mergulho em condições de exposição ao trabalhador. E você se lembra do Laércio que conhecemos no início desta reportagem? Pois é, mesmo com tantos desafios que a profissão enfrenta, adivinha qual o maior sonho dele? Com certeza vou ser um mergulhador profissional. Muito em breve vou estar realizando esse sonho, ou seja, completando o sonho, né? E quais são as dúvidas dos trabalhadores sobre as atividades do Ministério Público do Trabalho? Vamos ver agora no nosso quadro Fala Trabalhador. Qual é a diferença no Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele é um órgão do Poder Executivo. A partir da atuação dos seus auditores fiscais do trabalho, são verificadas as condições do ambiente de trabalho, do cumprimento das normas relativas ao trabalho, e os auditores podem fiscalizar, seja no ambiente de trabalho, o efetivo cumprimento dessas normas, ou mesmo por meio da requisição de documentos, que se chama uma fiscalização indireta. Já o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma atuação prevista constitucionalmente na defesa de direitos sociais e individuais indisponíveis, incluindo esses do mundo do trabalho, em que temos essa atuação concreta a partir de investigações em inquéritos civis, e também há a possibilidade de se exigir o pagamento de danos morais coletivos em função dessas irregularidades constatadas. Como o MPT atua em defesa do direito dos trabalhadores? A atuação do Ministério Público do Trabalho pode acontecer a partir de denúncias feitas por qualquer pessoa da sociedade. A partir dessas denúncias de irregularidades, pode ter uma atuação extrajudicial, no sentido de se obter a correção da conduta por parte dos denunciados, ou então judicial, quando essa adequação voluntária ela não é possível. Como eu faço para denunciar uma irregularidade no meu local de trabalho? Preciso me identificar? Qualquer pessoa pode denunciar irregularidades trabalhistas ao Ministério Público do Trabalho. Essas denúncias podem ser feitas por meio do site mpt.mp.br, na aba Denuncie. A denúncia ela pode ser feita de forma identificada, em que a pessoa, né, informa ali os seus dados e eles se tornam públicos dentro da investigação. Também é possível fazer a denúncia com um sigilo, ou seja, a pessoa informa os dados, mas apenas o Ministério Público do Trabalho tem acesso a essa informação, o denunciado ele não tem acesso. E também a denúncia que a gente chama de anônima, ou seja, a pessoa pode fazer a denúncia sem se identificar. E antes de terminar o último programa desse ano, a Sabrine Menezes já está aqui e vai nos apresentar o que foi destaque no mês de novembro. Quase terminando, hein, Sabrine? Quase acabando, Madê. E aí, conta pra gente, o que foi destaque nas redes em novembro? Vou te contar, olha só. Nosso post com maior alcance, que chegou a mais de 30 mil contas no Instagram, aborda a condenação da ByteDance Brasil, dona do aplicativo TikTok, por exploração de trabalho infantil artístico. A empresa foi processada pela publicação de conteúdos como desafios de dança e canto, interpretação de novelas fictícias e tutoriais de maquiagem. Pela lei, os trabalhos só poderiam ser feitos mediante autorização prévia da Justiça, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Outro post com bastante engajamento alcançou mais de 20 mil contas e destaca que o MPT em Campinas, no estado de São Paulo, obteve um liminar para coibir o assédio moral na unidade do Carrefour em Presidente Prudente. A filial foi processada após uma das gerentes da unidade assediar vários funcionários que relataram adoecimento mental em decorrência dos assédios. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio moral, as denúncias podem ser feitas no site mpt.mp.br na aba Denuncie. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, é hora de conhecer o perfil oficial do MPT. Vem interagir com a gente, curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso, Madê. Ah, que bom, Sabrine. Daqui a pouco a gente vai fazer a retrospectiva, né? Tá quase lá. E agora a gente vai se despedir de vocês, vai se despedir de 2024. Continue com a gente ano que vem. Tchau, até o próximo ano. Tchau, tchau.